Eu gostaria, nessa noite, eu sei que o louvor funcionou, deu tudo certo, no começo a gente teve um problema ali com o microfone, mas agora nós vamos assim até o final. Eu gostaria nessa noite que você prestasse muito bem atenção, eu vou repetir a fala do começo do culto, que você não estivesse com uma mesa com algumas coisas comendo e pessoas andando, você não está recebendo um culto, mas você está prestando um culto a Deus. Este seria o momento que você estaria naquele prédio que nós chamamos de igreja, mas eu quero que você entenda que a igreja está dentro do seu coração e os membros mais importantes dessa igreja estão sentados perto de você, que são a tua família. Então eu gostaria que você não se distraísse com nada, que você ficasse atento aí ao dispositivo que você está assistindo esta palavra, ao dispositivo que está te conectando, que está nos conectando, para que você prestasse o máximo de atenção possível, porque nós vamos pregar a palavra de Deus e vamos continuar. Independente do que está acontecendo lá fora, a palavra de Deus será ministrada e os frutos dessa palavra vão continuar florescendo como sempre foram. Amém? Como um culto normal, eu vou dar os recados para a gente não se esquecer do que está acontecendo. Nas quintas-feiras nós estamos mantendo as células via um aplicativo que a igreja comprou, que é um aplicativo de videoconferência. Essa quinta-feira passada nós já fizemos. Eu não me lembro se eram 70 pessoas, 60 pessoas, mas estava todo mundo conectado numa tela bem bonita, todo mundo pôde conversar, todo mundo interagiu. Nessa quinta-feira de novo, às 20 horas, às 15 para as 8 eu libero o link onde você vai se conectar e às 20 horas nós vamos fazer a nossa célula, a palavra vai ser ministrada, o Fábio, o pessoal do louvor vai tocar igual fez. Então é muito importante que você que está quase preso em casa, não se distraia com outras coisas. Se você tem esse compromisso com as células, se você tinha esse compromisso de ir à célula, esteja compromissado em assistir e participar da célula do Via Online. Nós não sabemos quanto tempo vai durar essa quarentena, mas nós sabemos que nós precisamos estar juntos, em união, recebendo e falando e nos amando mesmo que à distância. Amém? Se a pastora quiser dar mais algum recado, ela vai ter que mandar uma mensagem, porque não tem como me atrapalhar aqui agora. Tudo bem? Amém. Eu preparei uma palavra muito determinada para este momento. Eu não poderia vir com nada diferente a não ser falar de crise. Momentos diferentes, situações diferentes que são apresentadas para nós na nossa vida e que nos fazem agir de forma diferente. O primeiro que eu queria fazer é dar uma visão geral do que nós estamos passando como nação e como mundo. Eu vou fazer 37 anos e eu não me lembro, na minha pouca existência, de algo que tirou a minha liberdade, que colocou as pessoas para dentro de casa e fez tudo o que está acontecendo. Eu me lembro de relatos de guerra e relatos de crises e relatos de mortes em massa e tudo mais acontecendo, mas eu nunca vi algo que tivesse tomado uma proporção tão grande e paralisado o mundo. A grande questão é que quando nós paralisamos o mundo, automaticamente as pessoas começam a agir e reagir das mais variadas formas. Alguns se alimentam repassando notícias falsas, espalhando o caos. Outros se fecham e ficam com muito medo e se isolam dentro de um comportamento extremamente de inclusão e olha, a minha casa está aqui, eu estou aqui, eu vou proteger os meus. Outros agem com uma certa irresponsabilidade, achando que tudo isso é uma grande besteira e se expõem em contato com outras pessoas e não prestam atenção e não guardam as orientações que o governo mundial está colocando. Outros começam a fazer análises políticas, análise da Bíblia e uma série de coisas para tentar se enquadrar e entender esse tempo de crise. Eu estou dando o exemplo da crise que nós estamos vivendo agora, mas se você parar um pouco e pensar na sua vida, quantas e quantas e quantas crises como essa não, parecidas com essa você já não viveu? Crises no seu casamento, que te fizeram entrar num quarto e não querer sair de lá, como se algo tão ruim fosse te contaminar. Crises no seu trabalho, crises nas suas finanças, crises no relacionamento com seus filhos, crise no seu relacionamento com as pessoas. Quantas crises existenciais, crises de loopings mentais, onde você não consegue mais
pensar e raciocinar em processos depressivos, eu sempre falo isso, mas isso é algo muito terrível que machuca as pessoas e aprisiona as pessoas. Todos nós já vivemos, já passamos por crises. Todos nós. A diferença é que algumas pessoas dão muito valor a elas e acham que essa será a grande crise que vai acabar com a sua vida. Outras pessoas não conseguem admitir que estão em processos errados, vivendo em crise, então não conseguem enxergar a realidade e não conseguem combater aquela crise e se travam e paralisam. Olha, o que nós estamos vivendo hoje, existe uma cartilha que deve ser seguida. Quando o vírus, esse que está assolando o nosso país, vagarosamente, começando a crescer rapidamente agora, chegou até o nosso país. Eu não quero entrar na área política, eu não quero entrar na área social, eu não estou falando nada, tendenciando a nada, eu quero só que você preste atenção. Como funciona, como nós devemos agir, relacionando com a palavra de Deus no momento de crise. Olha só, quando começou a infestação desse vírus no nosso país, o nosso governante principal, o nosso presidente, chamou a nação e colocou uma série de questões, da maneira certa, da maneira errada, não estou falando de política, como o povo deveria agir. Assim foi feito nos Estados Unidos, assim foi feito na Itália, assim foi feito no Japão, assim foi feito em todos os países que estão sendo assolados por esse vírus. Então eles disseram, olha, você deve fazer isso, você deve se isolar, esses são os possíveis remédios, essa é a possível maneira de você prevenir e combater. Houve uma direção que foi entregue para você passar por esses dias. Dentro dessa direção, cabe a nós obedecê-las e tentar nos preservar, ou não obedecer e nos expor ao risco. É mais ou menos assim que nós devemos agir em todas as crises, e eu quero que você agora pegue essa super Bíblia, que eu sei que você já colocou aí. Deixa eu achar a palavra aqui, Superando as Crises. Se você quiser anotar o título dessa palavra, Superando as Crises, eu gostaria que hoje o nosso telão não vai passar as letras. Eu até tentei, mas é muita coisa na minha cabeça. Então eu gostaria que você abrisse a Bíblia lá no livro de Gênesis, no comecinho da Bíblia, Gênesis 26. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu não sei se alguém vai responder para mim. Mesmo se responder, eu não vou ver. Se você já achou, faz amém assim para mim. Ai, Senhor, vamos lá. Gênesis 26. Amém? Eu vou imaginar um amém. A vizinha vai falar amém, não sei. Olha só. Gênesis 26 fala assim: e havia fome na terra, além da primeira fome. Presta atenção. Havia fome na terra, além de uma fome que já existiu. Havia uma crise na terra, além de uma outra crise que já havia passado. Além da fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: olha só, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como estrelas do céu e darei a semente de todas essas terras. E a tua semente serão benditas todas as nações, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Nós vamos continuar lendo mais algumas coisas, mas eu queria que, antes de tudo, orar, e eu vou falar um pouco dessa palavra para você. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos novamente por este momento, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos entregou de fazer um culto online, para que as pessoas pudessem ser abençoadas, assim como eu estou sendo e toda a minha família. Em nome de Jesus, que o Senhor coloque o seu Espírito Santo nessa palavra e gere uma semente de esperança, que abra os nossos olhos para que gere fruto e fruto de esperança no nosso coração,
em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir água. Eu esqueci de pegar água. Senão eu vou secar. Todo mundo sabe que eu tomo muita água. Vamos lá. Esse texto está falando de um tempo que Isaac estava passando por uma nova crise. E a primeira chave que eu queria que você prestasse atenção, que existe nesse texto, são duas sentenças. Deixa eu pegar minha água aqui. Eu esqueci, perdão, viu, igreja? Duas sentenças que existem nessa passagem que eu gostaria que você tomasse como regra em todo o processo de crise, em todo o processo de caos. Duas verdades. A primeira é: as crises são inevitáveis. Ainda que você faça tudo da forma mais correta possível, ainda que você caminhe dentro dos princípios e haja de forma correta, não é possível evitar as crises. Se você começar a ler de novo lá no 26:1, ele começa falando assim, ó: sobreveio, sobrevindo, chegando a fome sobre a terra. E aí eu começo a fazer uma pergunta: olha, as crises são apenas para o povo que não é de Deus, que nós chamamos povo de Deus? As crises são para as pessoas que fazem as coisas erradas? As crises então são para todo mundo? Eu queria te dizer que Isaac tinha uma promessa de Deus. Isaac era filho de Abraão. Deus tinha um propósito gigantesco com essa descendência toda. Isaac, dentro de um posicionamento bíblico, era uma das pessoas de grande relevância. E ainda assim, sobre a vida dele, chegou a crise. Então entenda, a crise é impossível de passar reto. Em qualquer tempo da nossa vida nós podemos enfrentar as crises, mas o que te faz ser diferente não é a forma com que você age, mas é como você reage. Quando você é estimulado a fazer algo, quando a crise vem até você, como você reage a essa situação. Nós vamos falar sobre isso. Mas olha só, da onde eu tiro esse exemplo que a crise vem para todo mundo? Eu vou dar alguns exemplos para você. Daniel era um grande homem de Deus. Deus tinha um propósito muito grande com Daniel. E mesmo assim, ele enfrentou os leões. Amém? Sadraque, Mesaque e Abednego eram homens de Deus. Deus tinha um propósito em toda a condução do que ele estava fazendo com ele. E ainda assim, eles enfrentaram a fornalha. Amém? José, indiscutivelmente, era um homem de Deus. E o Senhor tinha planos para a vida dele. Mas ainda assim, ele foi vendido como escravo. E ainda assim ele foi preso. E ainda assim ele sofreu tudo aquilo que ele sofreu. E enfrentou várias e várias e várias crises. Não é porque nós somos filhos de Deus que nós estamos isentos de passar por dificuldade. Não é porque nós somos filhos de Deus e cumprimos os princípios da palavra de Deus que o mal não pode vir. Eu não digo nem que é o mal, mas que tempos de acertos, tempos de dificuldades, ou tempos de vírus como esse, onde nós temos que ficar dentro de casa, não podem vir da nossa vida. Então entenda, meu querido, não questione, porque o tempo de questionar não te dá tempo de agir. Se está acontecendo, reconheça que está acontecendo e comece a agir. Nós não somos melhores nem piores, nós somos filhos de Deus. E é passível que as crises aconteçam. Amém? A segunda grande verdade, nesse versículo, antes de eu dar essa verdade, deixa eu te dar um exemplo de qual é o problema de nós não reconhecermos que a crise é possível. Você sabe aquele cara que nunca vai no médico, porque ele tem medo que se ele for no médico ele vai achar uma doença? Ou você sabe aquele cara que fala assim: eu não vou no dentista, porque toda vez que eu vou no dentista ele acha uma cárie e eu tenho que ir lá e tratar e fazer uma obturação. 2. As crises são cíclicas. Olha só o que a Bíblia fala. Houve o tempo da fome de Abraão e depois houve o tempo da fome que chegou até Isaac. Aconteceu algo, aquilo foi resolvido, e após ser resolvido, novamente aconteceu sobre outras pessoas,
e assim começou e continuou e continuou. Olha só, na nossa vida nós temos tempos de paz e tempos de dificuldade, tempos de tranquilidade, tempos de dinheiro, tempos de fartura e tempos de escassez. As coisas acontecem, mas elas têm que ter um início e tem que ter um fim. Elas devem se iniciar e terminar. Entendendo isso, eu quero que você guarde na sua cabeça: as crises são para todos e as crises iniciam e terminam. Amém? Lá em Eclesiastes fala assim que há tempo de abraçar e há tempo de se afastar. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Todas as coisas existem um tempo determinado debaixo do céu. Fique com essa verdade. Fingir que o problema não existe não faz com que o problema desapareça. Muito pelo contrário. Você só aumenta as dificuldades e talvez dificulta a solução dele. Amém? Eu quero que você olhe para a pessoa que está na casa do lado assim, mas fala assim: olha, fingir que o problema não existe não faz com que ele desapareça. Só aumenta a dificuldade de resolvê-lo. Então, tendo isso em mente, as crises existem, as crises são para todos, as crises devem começar e terminar. E foi assim com Abraão, e foi assim com Isaac, e será assim conosco como nação, como igreja, será assim com você como família, será assim você como empresário, como dono de casa, como qualquer pessoa constituída que tem aflição, mas em todas elas passa e vence através do poder de Deus. Amém? Amém. Então eu só vou recapitular as duas sentenças que eu quero que você guarde. As crises são inevitáveis e as crises são verdadeiras e começam e terminam. Tá bom? Tá bom. Feito isso, eu só coloquei medo. Eu só disse para você que ainda que você esteja tentando, se escondendo e tomando banho de álcool em gel e fazendo tudo isso que o governo está pedindo, isolado dentro de casa, você vai passar por dificuldade. Sim. Sim. Todos nós vamos passar. Mas nós temos maneiras baseadas na palavra de Deus de transpor esta dificuldade. O primeiro que eu queria colocar é que toda crise que nós vamos enfrentar, existem dois lados de força. Um lado, indiscutivelmente, é muito mais forte, porque o outro lado é o nosso. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 127, versículo 1. É um salmo muito conhecido, eu vou ler aqui, mas eu quero que você entenda quais são os dois lados dessa crise, os dois lados para a solução da crise, amém? Olha só, fala assim: se o Senhor não edificar a casa, o Senhor edificando a casa, este lado que vai te ajudar a resolver um problema chama-se Deus. Em vão trabalha os que edificam. Então o que eu quero que você preste atenção é que precisa existir uma parceria entre Deus e você. No momento de dificuldade, no momento que você está passando um problema no seu casamento, um problema na sua família, um problema financeiro que você está começando a olhar com essas imposições que nós estamos sofrendo por conta desse vírus, você começa a olhar uma dificuldade, você precisa entender que ainda que você esteja edificando a sua casa, protegendo, fazendo tudo, é necessário que Deus esteja acima de todas as coisas, porque existe uma dupla que se completa. O Senhor edifica a casa para que você não esteja em vão trabalhando. Amém? 2, continuando. Se o Senhor não guarda a cidade, se a proteção de Deus não estiver sobre a cidade, em vão vigia o sentinela. De novo, dois lados, a junção do seu trabalho com a bênção de Deus, a junção da sua vontade, do que você estabelece, do que você faz com a bênção de Deus, a junção de você estar fazendo com a bênção de Deus. Amém?
os dois lados que devem agir na crise: Deus e você. Agora eu vou te garantir uma coisa: o tempo todo, independente do que acontecer, independente do vírus que vier, ou da chuva que vier, independente do que estiver acontecendo, Deus vai estar fazendo. Independente das restrições impostas pelo governo, independente da falta de pessoas chegando até o teu comércio, independente dos seus clientes desmarcando, independente da doença batendo a sua porta, o tempo todo Deus vai estar fazendo. O tempo todo Deus estará fazendo, porque Ele não falha, Ele não para, Ele não dorme, Ele não descansa. O tempo todo Ele estará sobre a tua vida te protegendo. Aí falta o quê? O sentinela. Aí falta o quê? O que está edificando a casa. Aí falta o quê? Você se alinhar com a vontade de Deus. Você estar submisso à vontade de Deus. Você entender que você precisa estar nesta dupla, nessa via de mão dupla, para que a bênção do Senhor esteja estabelecida e fique sobre a sua vida. Amém? Graças a Deus. Simples assim. Fácil assim? Não. Difícil demais. Porque a parte de Deus está sendo feita, mas a nossa parte depende de muita coisa. A parte de Deus já está estabelecida, mas nós precisamos acreditar, nós precisamos nos mover, nós precisamos caminhar, nós precisamos estar em movimento, fazendo, alimentando da palavra de Deus, crescendo em espírito para estar debaixo dessa vontade. Isso é muito difícil. Porque em dias de caos, nós não pensamos da maneira correta. Em dias de caos, nós acreditamos em tudo que vemos. Em dias de caos, o medo nos paralisa. Meu irmão, acorda. Você não vai sofrer. Você não vai chegar numa condição que você está imaginando. O Senhor é contigo com a tua casa. O Senhor está guardando a sua casa. Assim como Ele fez lá com o povo, que Ele manda passar o sangue, porque a morte não estaria aqui lá. Assim é a sua casa. Assim são os teus negócios. Assim é a sua família. Assim está constituído desde que você falou: Senhor, eu quero o Senhor como Deus da minha vida. Fique em paz, estabeleça a obediência e caminhe. Amém? Continuando. Se você pegar a Bíblia, vamos voltar lá, e eu vou te dar alguns passos para você sair dessa crise. Passos importantes. Amém? Olha só. Primeiro passo: Deus vai te dar a direção. Em todo tempo, Deus vai te direcionar. Ah, pastor, mas como eu sei que é a voz de Deus? Ah, mas como eu sei que Deus está me direcionando? Olha, uma vez numa pregação eu dei esse exemplo. Imagine que você está no meio da noite e você escuta um barulho na cozinha. Então você toma um susto tremendo, o seu coração dispara. Eu ia ficar desesperado, porque eu guardo a minha casa, mas eu tenho medo de barulhos à noite. Não de fantasma. Não. Barulhos de barulho. Brincadeira. Imagine que você escuta um barulho e aí você escuta, fala assim: quem está aí? Automaticamente a sua esposa responde lá no fundo baixinho: eu. No mesmo momento você se acalma, porque você reconhece a voz, porque você sabe que é ela, porque a tua intimidade com a tua esposa faz com que um simples eu que ela fale, saiba que ela que está falando. É assim com Deus. Você está em intimidade, você busca a intimidade com Deus, você está sempre conversando com Deus. Quando Deus te der a direção, você vai saber que não são as fake news, não são as sentenças de morte, as palavras de caos que estão sendo profetizadas, as profecias de caos que estão profetizando sobre a sua vida. Você vai saber que quando Deus falar: filho, é assim que eu quero que você faça, você vai escutar a voz de Deus, a voz do seu Pai. A paz vai vir sobre o seu coração e você vai entender que você está na direção certa. Olha só, Gênesis 26, 2 fala assim: e lhe apareceu, o Senhor aparece para Isaac, fala assim: e lhe apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Meu irmão, a primeira coisa que Deus vai fazer com você, quando você chegar à frente de uma crise, é te dar a direção. É falar aonde você deve ir,
aonde você deve parar, o que você deve fazer, o que você deve recuar, como você deve agir. A primeira coisa que Deus faz é dar a direção para Isaac. Isaac, presta atenção, não vá para lá, não venha para cá. Segue este caminho e fique na terra que eu vou te indicar, porque eu sou teu Deus e eu te direciono. Simples. Quantas vezes, no meio de uma crise no seu casamento, quantas vezes na dificuldade com o relacionamento com seus filhos, quantas vezes quando você senta e olha o caos financeiro que você está vivendo, quantas vezes em meio a uma sentença de morte ou de doença ou algo sobre a sua vida que você tem medo, quantas vezes você sentou e falou: Senhor, está aqui, esta é a crise, este é o coronavírus da minha vida agora, isso é o que está acontecendo, qual é a direção que eu devo tomar? E eu te garanto que prontamente o Senhor vai vir falar: filho, faça isso. Olha só, quando estamos em crise, quando nós estamos vivendo o caos, nós perdemos o foco, nós assumimos o medo, nós temos a nossa capacidade de raciocinar, a nossa forma correta de pensar, a nossa forma certa de agir, ela começa a se perder em meio ao caos, em meio à insegurança, em meio a novas medidas e sanções que estão acontecendo. Eu imagino que tem muita gente que depende do comércio, eu imagino que tem muito profissional liberal que deve estar ou me ouvindo ou vai ouvir essa palavra. Se você conhece alguém que está nessa condição, termine esse culto, compartilhe esse link. Eu imagino que tem pessoas que não sabem o que vão fazer amanhã, porque não podem abrir a empresa, não sabem o que vão fazer amanhã, porque todos os clientes desmarcaram. Meu irmão, preste bem atenção, entregue ao Senhor, Ele te direcionará. Ele vai te mostrar o caminho. A palavra de Deus te garante. Você não vai mendigar o pão. Você não vai ser colocado em lugar de vergonha. Não é porque algo está acontecendo com o nosso país, algo severo está acontecendo com o nosso país, que Deus vai te desamparar. O Senhor não está de quarentena. O Senhor está agindo sobre a sua vida em todo o tempo. Preste bem atenção nisso. Quando nós estamos no meio do caos, a gente para de raciocinar, a gente não consegue pensar de forma eficaz. Aí as pessoas começam a comprar 300 litros de álcool em gel, começam a brigar em fila do supermercado, começam a comprar um monte de papel higiênico, meu irmão. Eu imagino que seja para suar o nariz. Papel higiênico, aos montes. Ontem eu fui comprar algumas coisas que precisavam para casa. E eu fiquei meio assim de longe, né? Cara, as pessoas estavam brigando na fila, pela distância um do outro. Cara, se você vai brigar na fila, não sai de casa. E eu imagino que se essas pessoas não estivessem sofrendo essa medida de proteção, esse recuo e tudo isso, eles não estariam tão desesperados e tão ao fio de brigar por qualquer motivo. Você entende que quando você está sob pressão, você começa a agir de forma diferente? Eu não vou falar o nome das pessoas, até para não gerar polêmica, mas olha só, eu vi um pastor muito bem conceituado, conhecidíssimo, e uma pastora muito bem conceituada, conhecidíssima, essa que não mora mais no país. Eles estão se linchando virtualmente, porque um quer fechar a igreja, outro não quer fechar a igreja, e um queixando o outro. Cara, é tempo da igreja se unir. Faz online, faz a 50 metros de distância, mas é tempo dos líderes evangélicos, de nós pastores, de nós povo de Deus, nos unirmos para entregar a palavra de paz, a palavra de salvação para as pessoas que estão acuadas com medo, não começar a brigar entre si. Quando você está sendo colocado à crise, ao medo, você começa a agir e reagir de forma impulsiva e errada. O Senhor fala assim: Isaac, olha só, faz o que eu estou te dizendo e fica ali. Ele não fala para Isaac sair correndo, ele não fala para Isaac se desesperar, ele fala assim: olha, faz o que eu estou te dizendo. E as pessoas, domadas por um sentimento terrível de medo, estão se degladiando pelas ruas e soltando fake news e gerando caos, onde o Senhor está dizendo assim: olha, obedeça a ordem que os governantes estão fazendo, porque eu estou acima de todos e eu estou protegendo a sua casa.
no momento de crise, espere a direção do Senhor para a sua vida, para o seu casamento, para os seus filhos, para os seus negócios. Não determine o caos dentro da sua vida sem antes a direção do Senhor. Porque todas as vezes que você determinar que chegou a crise, que chegou o caos e ali acabou, é porque você não ouviu a direção do Senhor. Porque todas as vezes o Senhor vai te tirar do lugar do caos e te colocar no lugar da proteção. Ainda que você tenha tempos difíceis, estará debaixo da proteção de Deus. Fique com isso, em nome de Jesus. A primeira coisa que nós devemos fazer então, como está em Gênesis 26:2, é buscar a proteção de Deus. O caminho de Deus. Amém? Pega a Bíblia de novo aí, que hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. Olha só. Gênesis 26:3. Ainda que você ache que o tempo de crise é só para comer o amargo, Gênesis 26:3 fala assim: peregrinai nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, seu pai. O tempo da crise é o tempo que o Senhor te abençoa. O tempo da crise, da dificuldade, é o tempo que os teus olhos conseguem enxergar os grandes feitos e os pequenos que você já não estava mais sensíveis a Ele na sua vida. O Senhor te abençoa. O Senhor está falando assim: Isaac, fica aí, porque aí eu estarei contigo e eu vou te abençoar. O Senhor, além de entregar a direção a Isaac, Ele fala assim: siga este caminho e eu vou te abençoar. Essa terra toda vai ser tua e de toda a sua descendência, porque eu prometi isso lá na obediência que seu pai teve comigo. Quando o Senhor disser assim: olha, fique em casa, faça isso, faça aquilo, reconcilie-se, libere o perdão, faça isso que eu estou te dando a direção, Ele está dizendo assim: o próximo passo é a minha bênção sobre a tua vida. Pare de olhar somente o tempo cinza, pare de olhar as portas fechadas, pare de olhar somente as notícias que estão te bombardeando. Entenda que a direção de Deus, o próximo passo é a bênção dele sobre a tua vida. E não passa de você, porque é para você. Entendam isso. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego sai da fornalha, a Bíblia fala assim, ó: nem a roupa dele cheirava queimado. Meu irmão, a bênção do Senhor era tão grande sobre aqueles três, que nem o cheiro da fumaça ficou na roupa deles. José foi levado como escravo e vendido e se tornou governador do Egito, porque a bênção do Senhor está no tempo de crise também. A bênção do Senhor não está só no momento que você está lá tranquilo, numa boa, fazendo culto na igreja, com tudo funcionando. Se vocês vissem como é que está essa sala aqui de fio, de cabo, de coisa, eu já tomei um monte de bronca dali para poder fazer o melhor possível, porque nós precisamos fazer as coisas da melhor maneira possível. Se você acha que o tempo de bênção do Senhor é só para esse tempo, não. No meio da crise, o tempo todo o Senhor está te abençoando e te colocará no lugar certo, na hora certa, no tempo certo. Eu não prego palavras motivacionais. Eu não faço você entender que é uma força dentro de você. Não, você sabe muito bem disso. A gente está junto há tanto tempo. Eu estou dizendo que a obediência e seguir o caminho do Senhor faz com que Ele libere até a sua vida a bênção dEle. Foi assim com Isaac, foi assim com Daniel, foi assim com todas as histórias que eu posso citar na Bíblia, e não vai passar de você, e não vai passar de mim, porque é para nós esta bênção. Segundo passo, para você enfrentar a crise: entenda que Deus nos abençoa nos tempos de crise. Amém? Amém. Fazendo isso, fechando a nossa conta e já indo para o final dessa palavra, a minha proposta é que a gente ficasse 1 hora junto hoje, que eu acho que é o suficiente, porque nós não tivemos o louvor e um tempo um pouco mais curto, então é uma palavra muito direta. Então, se você entendeu que você precisa fazer a sua parte, se você entendeu que Deus dá a direção, assim como Ele entregou a Isaac, e diz: habita ali, e ali eu vou te abençoar, eu queria que você pensasse um pouco qual é a sua parte. O que você tem que fazer
para continuar e perseverar e continuar e resistir a esse tempo de crise. Então eu coloquei aqui 4 passos muito simples dentro dessa mesma palavra, dessa mesma leitura que nós fizemos, para você anotar aí e pensar durante esses dias e passar por esse período que nós estamos vivendo. Outra coisa, eu não estou pregando essa palavra exclusivamente para este momento desse vírus, do Covid e tudo mais. Eu estou pregando essa palavra porque coube dentro do momento que nós estamos vivendo. Mas acima de tudo é uma palavra para você romper com o que te segura, para você romper com os tempos de fraqueza, para você romper todos os limites e sair de situações de problemas. Eu acho que este problema que nós estamos vivendo, cabe a nós simplesmente obedecer, falando de vírus, porque o governo deu uma direção e nós vamos nos encaixando nela e eles vão trabalhando para acabar com esse vírus, essa epidemia no Brasil. Beleza. Mas e aí, quando é o seu casamento? Você não pode esperar uma ordem do governo para conversar com a sua esposa. E aí, quando é o relacionamento com os seus pais? E aí, quando é uma questão financeira? E aí, quando você tem uma sentença de morte por uma doença que está sobre a sua vida e você não tem mais esperança, e eu te digo que se você se submeter à vontade de Deus, a vontade dele se cumprirá sobre a sua vida. É algo muito além do que eu estou falando. É algo que vai além desse período de quarentena. E lembre-se, Deus não está de quarentena. Ele está o tempo todo te abençoando e guardando a sua vida. Amém? Vamos lá. Primeira coisa para você passar por essa crise. Gênesis 26:5. Vamos lá de novo. Abrir a Bíblia. Cadê o Thales para colocar no telão? O Thales não veio hoje. Nem o Thales, nem o Sidney. O Mateus foi embora. Mas o Davi está ali, mas não dá, né, filho? Vamos lá. Gênesis 26:5. Olha só. Por que Deus está abençoando Isaac? Porque houve no tempo passado a obediência de Abraão. Preste bem atenção. Gênesis 26:5 fala assim: porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac estava sendo abençoado, porque desde a sua ascendência, desde Abraão, já existia a bênção da obediência. O Senhor falou assim: olha, Isaac, tudo isso está acontecendo porque seu pai obedeceu a minha palavra, obedeceu a minha direção. Tudo que eu dizia ele fazia, tudo que eu mandava ele estava lá, tudo que eu ordenava, tudo que eu direcionava. O seu pai manteve a obediência e a fidelidade a mim, e assim será com você. Eu estou te abençoando. Primeiro ponto para você passar por um tempo de crise: obedeça na integridade. Seja íntegro em obediência com Deus. Se ele disser a direita, é a direita. Se ele disser a esquerda, é a esquerda. Se ele falar: olha, corta isso, corta porque está te fazendo mal, tira os teus olhos disso, pare com essa prática, abra mão de todas essas coisas, porque isso tem entristecido o meu coração. Obedeça ao Senhor na integridade do que Ele pede. Isso é muito sério e muito pesado, porque você não pode se apresentar mais ou menos. Você não pode fazer as coisas mais ou menos. Uma vez, há muito tempo atrás, eu preguei a palavra lá, quando o Senhor fala que os mornos serão vomitados da boca de Deus. E aí a palavra fala assim: porque não é quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Não dá para eu falar isso, mas eu lembrei disso agora. O que mais me chamou a atenção nesta sentença é a seguinte: olha só. O vômito sai de dentro do corpo. O vômito é porque estava inserido. Consegue entender? Quando o Senhor fala assim: eu vou vomitar você de dentro de mim, Ele está dizendo assim: olha, você entrou, você fez parte, eu tentei fazer com que você virasse nutriente para o meu corpo, mas você está fazendo tão mal que eu quero você fora da minha presença. É muito pesado. Eu não sei, mas se o Senhor está falando, amém, olha só. Talvez seja o tempo de você tomar as decisões corretas em obedecer a Deus.
Talvez seja o tempo de você reconhecer o sacrifício na cruz, que é o princípio da obediência. Que é o começo de tudo, é reconhecer que houve um Cristo que se entregou e morreu e foi ressuscitado por Deus. Você precisa entender que existe um Cristo que se entregou para que hoje online a gente pudesse entregar uma palavra de vida para você e se submeter à obediência de Deus. Isaac estava sendo abençoado, porque Deus fez questão de lembrar que o pai dele era obediente. Isaac estava mantendo a obediência. Nós precisamos obedecer a Deus na integridade da sua palavra, em nome de Jesus. Quer passar por um tempo de crise? Quer passar pela quarentena? Quer passar por esse monte de coisa que nós vivemos? Seja obediente à palavra de Deus. Amém? Amém. Imagine que você pega o GPS, coloca lá, Iamir Rio Preto, e o GPS fala assim, vire à direita. Você escuta, você entende, mas não vira. O que vai acontecer? O GPS vai recalcular a rota e vai pedir novamente que você vire à direita ou vire à esquerda. Mas ele vai tentar várias vezes te dar uma direção. Te dar uma direção. Ainda que você erre, ele vai te dar uma direção. Mas todas as vezes que você não der ouvido à direção, você vai estar indo para fora do ponto que você quer chegar. Amém? Segunda coisa, vamos lá para a Bíblia de novo. Gênesis 26, 12. Olha só, Isaac chegou até essa terra e ele precisava fazer algumas coisas. Então, eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Gênesis 26, 12. Fala assim: e semeou Isaac, todo mundo achou? Amém? E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Meu irmão, atitude. Isaac podia falar, bom, o Senhor está fome, o bicho está pegando, o Senhor me mandou para cá, e aí, o que eu vou fazer? Vou esperar cair comida do céu, porque a comida do Senhor manda dos... Não, Isaac começou a trabalhar. Isaac não ficou parado. Isaac foi e falou assim, a bênção está sobre mim, é aqui que eu tenho que ficar, então aqui eu vou caminhar. Lembra de fazer, cada um fazer a sua parte? A bênção de Deus e nós fazemos. O Senhor ordena, nós obedecemos. O Senhor abençoou, ele foi e começou a trabalhar. Comece a se mexer, comece a trabalhar. Tenha atitude. Se é necessário você mudar o seu estilo de vida, mudar os teus hábitos, mudar o que você come, mudar o que você vê, mudar o que você fala, mudar o que você bebe, mudar a maneira que você se veste, a maneira que você pensa, o que você consome, comece a ter atitude, porque você está no lugar da bênção e você precisa agir como uma pessoa abençoada. Olha só, você não colhe o que você sonha, você não colhe o que você deseja, você não colhe o que você merece, você não colhe o que você planeja, você colhe o que você planta. Ainda que você seja uma pessoa maravilhosa, tenha sonhos grandiosos, ainda que você seja o cara nessa terra, você só vai colher o que você plantar. Então, se você está em obediência e chegou no lugar onde Deus espera e a bênção está sobre você, comece a trabalhar, comece a se mexer, comece a adquirir conhecimento, comece a escutar as palavras dos teus líderes, dos teus pastores, que começam a questionar e te impulsionar a tomar uma série de decisões e haja. É perdão que precisa pedir? Peça. É perdão que precisa liberar? Libere. É uma nova conduta no seu trabalho? Comece. É uma nova maneira de falar? É assumir um relacionamento? Abrir mão de um relacionamento? Assumir um cargo? Deixar de um cargo? Assumir um ministério? Comece a trabalhar. Assim você caminha para sair da crise. Em nome de Jesus. Amém? Só para dar uma respirada, eu comecei a ver que o pessoal na quarentena está trabalhando. Eles estão postando o primeiro dia de quarentena, o cara está contando quantos arroz tem dentro do saco. Segundo dia de quarentena, fazendo uma orquestra para balinha. Enfim, o pessoal está se reinventando. Mas não é isso que eu estou dizendo, isso é só para dar uma aliviada. Eu quero te dizer que se você precisa tomar atitudes, faça, porque você não colhe sonhos, você não colhe desejos, você não colhe nada disso, a não ser que você tenha plantado. Então comece a trabalhar. Segundo passo para você sair da crise, tenha atitude. Amém? Próximo aqui, 3.
não dê ouvido a opiniões negativas. E aí, eu quero dividir, só tomar uma água. Eu quero dividir as opiniões negativas em duas coisas. Em opiniões, em conversas, em pessoas que estão te estimulando, na verdade desestimulando e tudo mais. E outra coisa, é só um parênteses, mas é que eu não podia deixar de falar isso, sobre notícias falsas, as famosas fake news. Cara, a coisa mais fácil que você consegue hoje é disseminar o caos. A coisa mais fácil que você consegue hoje é acabar com a integridade ou a moral de alguém. A coisa mais fácil que você consegue hoje é destruir alguma coisa repassando informações falsas. Meu irmão, aquilo que você está passando, com certeza todo mundo já viu. Mas se você puder segurar, se você puder checar a fonte, ou se você puder ler e não levar à frente, vamos parar de ficar levando fake news e notícias e mais notícias, espalhando caos na terra. Se você não sabe se é verdade, ou se você imagina que todo mundo já viu aquilo, deleta, porque aquilo ainda ocupa espaço no teu celular. Não se preocupe não, as direções vão ser dadas de forma correta, o governo está trabalhando para isso, as notícias estão acontecendo, não fique preocupado em disseminar o caos não. Passe coisas boas, palavra de Deus, coisas engraçadas, tenha uma atitude diferente nas suas redes sociais, amém? Só uma cutucadinha, mas voltando, não dê ouvido a opiniões negativas. O que acontece? Você recebeu a direção de Deus. O Senhor falou, ó, vai lá e habita lá. E além de receber a orientação de Deus, você recebeu a orientação de ficar ali. Beleza. E além de ficar ali, você entendeu que você precisa tomar atitude e você começou a plantar para colher coisas boas. Aí chega um abençoado e começa a falar na tua cabeça. Não, porque se você que estivesse plantando lá seria melhor. Não, porque o último que plantou aí morreu. Não, porque você começa a dar ouvido a opiniões e a incertezas que as pessoas colocam na sua cabeça. O grande problema disso tudo, é que as palavras, a palavra de Deus fala assim, ó, como flecha de morte diz o tolo. Falei por brincadeira. A pessoa pode estar falando por falar, mas se ela acerta o alvo no seu coração, ela te mata. O grande problema de você dar ouvidos a palavras e sentenças que não vêm de Deus para o seu momento de caos, é que eles te tiram da direção que o Senhor te colocou. Eles te tiram do lugar que o Senhor mandou que você habitasse. Eles te tiram do lugar de paz, aonde a proteção está acima e você trabalhando embaixo. Te traz medo, te traz o caos, te traz a desordem, te traz o pânico e te faz insubmisso à vontade de Deus. Aí, meu irmão, a quarentena que era para durar 10 dias, dura 1 ano. Aí o teu casamento que era para ser restaurado, volta a ficar num looping terrível. Aí os teus filhos, que eram para estar crescendo em sabedoria, estatura e graça, começam a se desmantelar tudo, porque você deu ouvidos ao que é de fora. Você se distraiu com as palavras que não te dão direção. Você se distraiu com aquilo que não é a vontade de Deus para a sua vida. E aí você começa a ter uma visão neurótica daquilo. Sabe o que é isso? Ao invés de você agir e pensar conforme a vontade de Deus, você começa a agir e a estudar tudo o que está acontecendo através da sua capacidade de pensar, a sua neurovisão daquilo. E aí você fica um neurótico e não consegue agir, não consegue fazer e não consegue permanecer naquilo que Deus tinha estabelecido para você. Aí tudo sai errado. Então o último passo, quer dizer, o penúltimo passo, não dê ouvidos às palavras negativas, às sentenças erradas, aquilo que te tira da vontade de Deus. Preste bem atenção, eu sempre falo isso. Deus sonhou algo para você, Deus planejou algo para você, e Deus está estabelecendo isso na sua vida. Quando você escuta, ou quer viver, ou vive qualquer outra coisa que não é a vontade de Deus, você está saindo daquilo que Ele planejou para você.
quando você escuta palavras e sentenças que te tiram do lugar que Deus quer que você esteja, você está se afastando da vontade de Deus. Preste atenção. Preste muita atenção. Tape os ouvidos se necessário e mantenha sua mente e o seu coração conectados com a palavra de Deus. Amém? Vamos para o último. Ih, passei. 8:1. Vamos terminar já. 4. E aí nós vamos orar em cima do 4, que é o último passo, e eu vou rapidinho relembrar todos, para se alguém perdeu ou vai que fez assim e eu não consegui ver, né? Primeira coisa, a crise é inevitável e ela é cíclica. Amém? A crise não são só para as pessoas incapazes, a crise é para todo mundo. A crise depende, para você superar a crise, depende de uma junção de 2 fatores, Deus e você. O Senhor edifica a casa e você trabalha. O Senhor protege a casa e você continua vigiando. Amém? O primeiro passo para isso, para você sair da crise, é Deus irá te direcionar. Segundo, Deus vai te abençoar no tempo da crise. Beleza? E aí o que você tem que fazer? Primeiro, obedecer sobre todas as coisas de forma integral. 2, tenha atitude, comece a plantar frutos, assim como Isaac fez, que nós lemos, para você colher frutos debaixo da bênção de Deus. 3, não dê ouvidos a opiniões negativas, aquilo que te tira da vontade de Deus. E 4 e último, e é nesse momento que eu gostaria que você prestasse muito bem atenção, abrisse de novo a sua Bíblia, lá em Gênesis 26, no 25. Olha só o que fala. Gênesis 26, 25 fala assim: então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Só a primeira parte do versículo. Então Isaac edificou um altar ao Senhor. E aí eu quero te dar algumas visões de altar. Mas pastor, no meio do caos, no meio da paz, no meio da ventania, no meio de todo o tempo que você estiver vivendo, a sua vida precisa estar como um altar para Deus. Primeira coisa, o altar é o lugar de honra. A honra vem quando você começa a fazer a vontade de Deus, honrando aquilo que Ele te entrega. 2, o altar é o lugar do reconhecimento, quando você reconhece que você montou ali um altar para o Deus da tua vida. 3, de honra, um altar de adoração, um altar de reconhecimento a Deus, em nome de Jesus. Jacó fez isso. Eu me lembro ali quando ele estava passando, e naquela passagem onde ele usou a pedra como travesseiro, e Deus falou com ele, e no final ele também juntou aquelas pedras, fez ali um altar. Eu gostaria, talvez você não tenha orado de forma empenhada ou acreditando que esse tempo vai passar. Eu gostaria que, se você está vivendo algum tempo difícil no seu casamento, às vezes está sentado lá da sua esposa e um cutucando o outro, a hora que eu falo, isso é para você, não, isso é para você, e o filho passando e não prestando atenção, aquele caos que você está vivendo. Eu imagino que você está com medo de dormir essa noite, porque amanhã você vai acordar e vai saber que o comércio e as coisas não estão funcionando, e você está preocupado com a sua situação financeira. Esqueça todas as coisas que te preocupam, que fazem com que você se ocupe de forma cedo, de forma anterior ao tempo real, pré-ocupação. E se ocupe agora em edificar um altar de honra ao Senhor. É o tempo de você orar, é o tempo de você estabelecer uma verdade na sua vida, que o Senhor é o teu Deus e que Ele vai fazer todas as coisas. Amém? Pegue agora, reúna a sua família, reúna as pessoas que estão com você. Eu vou ler alguns motivos de oração que estão aqui, e depois eu vou orar e encerrar esse culto e te abençoar
e me abençoar. Eu dou glória a Deus porque as coisas funcionaram. Enquanto as coisas não estiverem liberadas, nós vamos trabalhar assim. Mas olha só, eu gostaria que na sua oração você estivesse orando por esse tempo que nós estamos passando, pelo tempo que está desconhecido e pelo medo que nós estamos sentindo muitas vezes por algo novo. Eu gostaria que você orasse também e montasse um altar sobre os idosos, os debilitados, as pessoas que têm uma condição mais vulnerável, aos que estão internados. Eu gostaria que na sua oração, nesse tempo, nesse altar que você vai montar, você orasse pelas crianças, as famílias, as pessoas que estão dentro de casa, ociosas, ansiosas e preocupadas. Entendo que isso gera um caos também. Eu gostaria que você orasse pelos bebês recém-nascidos, o Benício, do Regis, o neném da Elvis, da Larissa, perdão, eu me esqueci o nome. Eu ia pedir para orar pelas grávidas, mas as grávidas já tiveram os filhos, então vamos orar por essas famílias. Eu gostaria que você orasse pelos trabalhadores, pelas pessoas que vão ter jornada reduzida e por esse tempo de crise que pode chegar até a vida de quem está trabalhando. Eu gostaria que você orasse pelas lideranças evangélicas do nosso país, que em nome de Jesus Cristo todos falassem uma só língua, a língua que abençoa e leva o Espírito Santo de Deus à frente. Em nome de Jesus, no seu altar você apresente isso também. Eu gostaria que você orasse pelo nosso presidente, pelo seu corpo de ministro, pelo nosso governador, pelos prefeitos, por todas as pessoas que estão trabalhando para amenizar o que nós estamos vivendo. Que não haja nesse tempo uma luta, uma disputa política, mas que eles consigam agir em prol da nação que nós estamos sofrendo. E em último, eu gostaria que você também, no seu altar de adoração, você orasse pelas igrejas, pelo fortalecimento. Nós sabemos quanto é difícil já conseguir segurar e discipular e abençoar as pessoas quando nós estamos aqui pegando, olhando nos olhos, e agora a distância, então, mas a Bíblia diz que o inferno não vai prevalecer, mas nós precisamos estar o tempo todo cobertos de oração sobre todas estas coisas. Amém? Esses são os motivos. Gênesis 26, 25, eu vou ler de novo, ele fala assim: então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor. Eu vou orar, e eu gostaria que você na sua casa fizesse o mesmo. E depois nós vamos encerrar o culto. Eu vou dar mais alguns recados e nós vamos encerrar o culto, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esta noite, por esse tempo que o Senhor permitiu que nós estivéssemos de uma forma tão diferente, tão usual, ministrando a Tua Palavra, e nós sabemos que o povo está escutando, Deus. Obrigado porque o Senhor entregou recursos para que a gente não ficasse sem o Teu alimento que vem através do Teu Espírito. Senhor, eu oro sobre essa palavra que foi ministrada, Deus. Que o Senhor dê a direção aos teus filhos, que a gente possa caminhar em obediência, que a gente não dê ouvidos àquilo que é mal, mas que a gente possa o tempo todo estar vivendo em atitude, plantando sementes, ainda que estamos em crise conjugal, crise financeira, a crise por conta dessa quarentena ou tudo mais, que a gente possa estar caminhando e vivendo todos os dias debaixo da Tua Palavra, que a Tua bênção esteja estabelecida sobre a nossa vida, sobre os nossos filhos, a nossa família, que o Teu sangue esteja derramado sobre nós, Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, que passe sobre a nossa vida esse tempo ruim, assim como o Senhor protege os teus o tempo todo, que a tua bênção esteja estabelecida sobre a nossa casa. Nós queremos levantar um altar de adoração, Senhor, em nome de Jesus. Um altar reconhecendo a tua santidade, a tua grandeza sobre nós. Um altar de honra, dizendo que nós vamos entregar aquilo que nós temos de melhor, porque nós estamos vivendo um tempo difícil, mas o Senhor é o nosso Deus que nos leva à frente, nos leva o tempo todo, Pai, em nome de Jesus. Um altar de sacrifício, onde se for necessário que o Senhor corte aquilo que não está sendo saudável à nossa vida e nos dê novos hábitos para poder caminhar na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Como igreja, nós oramos sobre todos esses motivos que eu li aqui, sobre todas as igrejas que estão agora fazendo esse culto dessa maneira diferente, que a palavra continue chegando através do Teu Espírito, Pai, que a Tua bênção esteja repousando sobre a vida de todos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que esta semana seja uma semana de boas notícias, de um renovo, Pai, que essa semana venha as notícias que as coisas já estão mudando, que o Senhor está estabelecendo a ordem e a paz,
que o Senhor está restaurando a saúde, Pai. Não permita que pessoas morram, ficam doentes, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos pelo Teu sangue derramado sobre todos nesse país e nesse mundo. O Senhor é o Deus de todos nós, Pai. Nós sabemos que o Senhor não para. Nós sabemos que o Senhor está o tempo todo ativo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado por essa oportunidade maravilhosa de ministrar a Tua palavra para o Teu povo, Deus. Em nome de Jesus. Continue orando pela sua família. Continue orando todos os dias. Continue mantendo esse altar, escutando a voz e a direção do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Porque é assim que o Senhor quer e é assim que Ele vai estabelecer. Ao longo dessa semana, nós vamos continuar colocando os recados, falando as coisas. Pode preparar o louvor de novo. Na hora que eu falar, você solta aí. Não, o louvor, aquele que já foi. Ao longo dessa semana nós vamos continuar falando como entrar na célula, falando como baixar o aplicativo, mandando palavras. Os pastores todos estão disponíveis para a igreja. É só mandar um WhatsApp, se precisar de alguma coisa, conversar. Sobre os dízimos e as ofertas, se você não anotou, pede lá no grupo. Se você tem dificuldade em fazer a transferência, alguma coisa, não pare de ser o que você sempre foi, porque o mundo está parado. Os princípios precisam continuar, porque a bênção do Senhor continua estabelecida sobre a sua vida. Amém? Que assim seja, então, que seja uma semana, se você vai ficar guardadinho essa semana, uma semana cheia da presença de Deus na sua casa. Se você ainda, como eu, tem que trabalhar, que o Senhor esteja nos protegendo na estrada, nos protegendo contra qualquer vírus, e que seja uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém? Eu vou dar a bênção, o Davi vai soltar o louvor de novo lá. Senhor, nós te agradecemos por este momento maravilhoso. Que a Tua graça, Senhor, o Teu amor e a consolação do Teu Espírito esteja sobre a nossa vida, Deus. Que esta semana não seja uma semana como nós estamos esperando por conta das notícias, mas seja uma semana que a gente possa ver o Teu sobrenatural sendo estabelecido sobre esta nação, sobre nossas famílias, sobre este povo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.